Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos. Também, se calhar, bom dia ou boa noite para outros que estão noutras latitudes. E se calhar, sem ser se calhar, sejam todos bem-vindos a esta Eucaristia do 25º domingo do Tempo Comum, ano B. Convido-vos a que, como é hábito também no início da nossa celebração, a que nos recolhamos por alguns instantes, no sentido de darmos conta de alguma coisa que porventura não esteve tão bem. E por isso, e para que possamos celebrar dignamente, confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos sentar. Leitura do livro da sabedoria. Disseram os ímpios: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras
observemos como é a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo com ultrajes e torturas para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Palavra do Senhor. O Senhor sustenta a minha vida. O Senhor sustenta a minha vida. Senhor, salvai-me pelo vosso nome. Pelo vosso poder, fazei-me justiça. Senhor, ouvi a minha oração. Atendei às palavras da minha boca. Senhor, sustenta a minha vida. Levantaram-se contra mim os arrogantes, e os violentos atentaram contra a minha vida. Não têm a Deus na sua presença. Senhor, sustenta a minha vida. Deus vem em meu auxílio. O Senhor sustenta a minha vida. De bom grado oferecerei sacrifícios. Cantarei a glória do vosso nome, Senhor. O Senhor sustenta a minha vida. Leitura da Epístola de São Tiago. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda a espécie de más ações. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. De onde vêm as guerras? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros? Cobiçais e nada conseguis, então assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada, então entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-lo. Mas ele, 3 dias depois de morto, ressuscitará. Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de o interrogarem. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis no caminho? Eles ficaram calados porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era o maior.
Então Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a e disse-lhes: quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. E quem me receber, não me recebe a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Também uma saudação para aqueles que nos acompanham em direto, alguns no estrangeiro, outros aqui em diversas localidades do nosso país. Hoje, como dizia no início, estamos a celebrar a Eucaristia do 25º domingo do Tempo Comum. E hoje, como deram conta, a Palavra de Deus propõe a cada um de nós que sejamos sábios. E o sábio na Bíblia não é aquele que sabe muito, até pode ser pouco instruído, mas é aquele que sabe aquilo que Deus quer dele. Esse é que é sábio. E por isso, aquele que é sábio, primeira leitura, é incompreendido, muitas vezes é gozado, como nós demos conta no livro da sabedoria. Armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda, censura-nos as transgressões à lei, repreende-nos as faltas de educação. Provemo-lo, vamos pô-lo à prova com ultrajes e torturas para ver se ele é isso ou não. E, portanto, o sábio, aquele que procura agir de acordo com o projeto e com o plano e com a proposta que Deus tem para ele, só tem problemas. A segunda leitura diz-nos que mais do que ter pena das pessoas do Afeganistão, mais do que ter pena das pessoas que estão sujeitas à guerra e que têm que fugir e ser refugiados e andar de Danás para Caifás, a segunda leitura diz-nos que estas guerras são causadas pelas nossas guerras. É a guerra no nosso coração, que não fazemos as pazes com os nossos vizinhos. É a guerra no nosso coração que, em larga escala, faz com que aconteça a guerra também nestas proporções que eu falava há pouco. E, finalmente, São Marcos diz-nos que Jesus é o Mestre e aquilo que ele nos propõe, o programa eleitoral, já que estamos em campanha eleitoral, o programa eleitoral de Jesus é muito simples. É que quem quer ser primeiro tem de ser último. É que aquele que quer ser ministro é aquele que tem que saber o que é que significa ser ministro. É aquele que ministra, é aquele que serve, é aquele que está numa atitude de ajuda aos outros. Esse é que é ministro. Esse é que ministra. Esse é que serve. Esse é que está na linha daquilo que Jesus Cristo propõe aos políticos e a cada um de nós. Eu chamo a vossa atenção precisamente para a segunda leitura, que habitualmente é uma leitura que nem sempre é explorada. E chamo a vossa atenção para esta leitura porque aqui nós somos confrontados, precisamente nesta leitura de São Tiago: não entreis em conflitos e guerras, nada tendes porque nada pedis, e pedis e não recebeis porque pedis mal, pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. Ouçam,
usando um exemplo de futebol que a gente todos entende. Se eu sou adepto, imaginem, do Sporting, que está a jogar contra o Benfica, e sou adepto do Sporting que pede para o Sporting ganhar, e sou adepto do Benfica pede para o Benfica ganhar, esta oração é nula. Isto não é rezar. Pedir não é dizer a Deus que nos dê aquilo que a gente acha que é melhor. Pedir, rezar, é pedir a Deus que nos ajude a perceber aquilo que Ele quer de cada um de nós. E isto não é fácil. Todos nós sabemos que temos os nossos pedidos, e temos muitos pedidos para fazer, em casa, no trabalho, com os nossos familiares, com as pessoas que estão doentes, por aí fora. Temos tantos pedidos para fazer. Mas o pedido, para ser bem pedido, para ser bem rezado, para ser bem meditado, não é pedir a Deus aquilo que eu acho que é melhor, porque às vezes aquilo que eu estou a pedir não é o melhor para mim. É pedir, sim, que me ajude a perceber aquilo que o Senhor quer de mim. E depois a aceitar. E depois a perceber como é que Deus escreve dentro de perninhas tortas. E isto, todos nós sabemos por experiência própria, que é muito difícil. Mas São Tiago é muito claro. Rezar começa por aqui. Pedir e saber pedir aquilo que, ao fim e ao cabo, Deus quer de cada um de nós. É a segunda leitura que nos fala e nos diz que o sábio é exatamente esta pessoa que o faz e que age desta maneira. Finalmente, deixar que eu demore mais um bocadinho neste Evangelho, em que Jesus Cristo é muito claro no seu programa eleitoral. Deixar que eu falo assim porque estamos em Maré. Naquele tempo, Jesus e os discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, pois, para irem atrás dele, para depois serem ministros à maneira daquilo que eles tinham na cabeça, ele não queria que ninguém o soubesse. O Filho do Homem vai ser entregue. Reparem como é que é completamente diferente. Botem em mim, porque de facto quem botar em mim eu faço isto e aquilo e aquilo e aquilo. E são todos. Não estou a dizer, não é o partido A nem o B, são todos assim. E depois a gente vê qual é a percentagem das promessas que foi concretizada. Jesus não é assim. Jesus, em vez de usar a psicologia das massas, venham atrás de mim que eu dou o céu, venham atrás de mim que eu sou o caminho, a verdade e a vida e tal. Jesus faz o contrário. Parece que não quer que venha gente assim. Reparem, Jesus e os discípulos caminhavam através da Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos discípulos dizendo: o Filho do Homem vai ser entregue. Vocês querem seguir um fulano que vai ser morto, que vai ser pregado numa cruz? É este o líder que vocês querem? Os discípulos não compreendiam aquelas palavras. Quem é que compreende? Quem é que pode compreender que uma pessoa que anda atrás de Jesus... Ouçam, e até nós que estamos aqui, vamos ser realistas, nós estamos aqui porque queremos louvar o Senhor, porque queremos cumprir o preceito, porque queremos, ao fim e ao cabo, fazer aquilo que achamos que está bem, mas no fundo, nós estamos aqui porque acreditamos que depois também o Senhor nos recompensa, que nos conduz à vida eterna e por aí fora. E Jesus Cristo vem dizer que deixem isso com Ele, que está bem entregue. Agora, estar a elaborar, estar a enredar-nos nestas coisas, a pedir aquilo que para nós pensamos ser o melhor e às vezes se calhar não é. Por isso é que Jesus nos diz que somos convidados a dar testemunho de um homem que se dá, de um homem que serve, de um homem que dá a sua vida para que outros a tenham. Estamos nós dispostos a isso? É que se enveredarmos por outros caminhos, não é efetivamente o melhor caminho. Diz-nos aqui a palavra de Deus. Quando chegaram a Cafarnaum, que discutias no caminho? E agora ouçam, eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual deles era maior. Ouçam, isto não é de ontem, isto é de hoje. Isto não é dos discípulos só.
é de cada um de nós, se calhar, também. Então Jesus sentou-se, não é que estivesse cansado. Jesus sentou-se porque é mestre, sentou-se porque ele vai dar tem a sua cadeira, sentou-se porque ele vai dar a sua lição. E qual é? Quem quiser ser o primeiro será o último de todos e o servo de todos. E tomando uma criança, e eu digo isto muitas vezes e tomem atenção, quando se diz que Jesus tomou a criança, o que é que a gente conclui? Pois as crianças são inocentes, não é nada disso. É que as crianças naquele tempo não valiam nada. As crianças naquele tempo estavam equiparadas a escravos. E é isso que Jesus quer dizer. Pegou uma criança... vocês querem seguir-me? Então olhem, quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. É como quer dizer, aquele que me quer seguir tem que se dar e não pode estar a pensar em receber. Meus amigos, era um bocadinho por aqui que eu gostava hoje de partilhar convosco esta palavra de Deus, que é muito exigente, que é muito complicada de pôr em prática, mas é aqui que nós nos vamos dando a conhecer se somos aquilo que dizemos ser ou não, cristãos. Que o Senhor Jesus nos ajude nesta caminhada, que porque a caminhada também implica quedas, que porque vamos caminhando é a caminhar também que se faz o caminho, para que cada um de nós prescrute aquilo que o Senhor nos diz no nosso coração, que criemos em nós estas condições para assimilar esta palavra, para que não seja a palavra de Deus para os outros, mas que seja, antes de mais nada e sobretudo, palavra de Deus para cada um de nós, para que possamos estar em sintonia com o projeto de Deus a nosso respeito. Eu iria propor-vos que dessemos continuidade à nossa celebração. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E nós agora vamos apresentar ao Senhor os nossos pedidos, vamos apresentar as nossas intenções, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a perceber aquilo que Ele quer de cada um de nós nos pedidos que apresentamos, e a cada invocação vamos rezar dizendo: para que o nosso Bispo António Moiteiro, os nossos presbíteros e diáconos saibam acolher os que deles se aproximam e iluminá-los com palavras do Evangelho, oremos, irmãos. Escudai, Senhor, a oração do vosso povo,
para que os responsáveis do nosso país sejam guiados não pelo desejo de mandar, mas pelo espírito do serviço, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que cessem os conflitos e as guerras, seja acolhida a sabedoria que vem do alto e todos escolham os frutos da justiça, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que Deus livre do mal os seus fiéis, mostre aos homens a luz do Evangelho e a todos purifique o coração, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Para que a nossa comunidade dominical sinta os problemas de todos os que sofrem e se preocupe, sobretudo com os mais pobres, oremos, irmãos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Como sabem, o arco-íris foi precisamente ontem, penso que não estou enganado, que comemorou mais um aniversário. Eu iria pedir, não só por aqueles sócios, amigos e utentes e dirigentes que porventura já tenham falecido, mas também por aqueles que continuam no ativo, para começar precisamente para dar atenção àqueles que são mais frágeis e mais fragilizados. Eu lembro todos esses, não só os que estão lá, mas também os cuidadores dos que estão lá, para que possam realmente suscitar uma vida mais digna a todos os utentes. Oremos ao Senhor. Eu lembro também todos aqueles que hoje vão ser lembrados aqui na nossa celebração de modo muito especial, e daqui a pouco já o irei fazer expressamente. Lembro também todos os nossos, todos aqueles que são vítimas da injustiça, por aqueles que morrem à procura da liberdade, por aqueles que são refugiados e que morrem afogados. Oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, Deus de bondade, estes pedidos que nós aqui hoje em Paradela, nesta paróquia de Nossa Senhora da Assunção de Espinhel, vos apresentamos, e concede-nos tudo aquilo que achares que é melhor para nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar. Pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho e do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida, bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação, bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos numa só voz, cantando. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor,
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, nesta casa de São Pedro, em Paradela, nesta paróquia de Espinhel, neste arciprestado de Águeda, nesta diocese de Aveiro, nesta igreja também dispersa por toda a terra e em comunhão também conosco, pelas tecnologias, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo da diocese de Aveiro e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que queremos recordar e que, tendo falecido há muito ou há pouco tempo, estão presentes pela saudade e pela fé. Lembramos nomeadamente no aniversário a Judite Pires Alves. Também no aniversário lembramos o Euclides Marques do Vale. Ainda no aniversário Elpídia da Silva Melo. Lembrada também recordamos a Maria Amélia do Carmo Nunes e o irmão Amadeu, também no aniversário. O Fernando Marques Coelho, pais e sogra. E todos aqueles que também estão ligados ao Arco-Íris, ao Centro Social Arco-Íris, e que o Senhor também já chamou e que passaram por aquela casa. Lembramos também aqueles que ainda estão vivos e que são a razão de ser desta casa, todos aqueles que a fundaram, dirigiram, colaboraram com ela, sócios, amigos, utentes, dirigentes, quaisquer que eles sejam, e também técnicos. Lembrai-vos, Senhor, também de alguém que nesta celebração quer dar graças através também por intercessão das almas do purgatório. E sinceramente, como não sei se já lembrei, mesmo que seja repetido, queria recordar o Fernando Marques Coelho, pais e sogra. E todos aqueles que de uma maneira ou de outra estão presentes na nossa vida e que, como nós acreditamos, intercedem agora junto de Deus por cada um de nós. Tende misericórdia de nós todos e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, como São Pedro, nosso padroeiro, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje
dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Sustentai, Senhor, com auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentamos um bocadinho, por favor. Deixai que vos leia aqui a poesia que o Marcelo, que está em São Paulo, nos escreveu a propósito de tudo aquilo que se passou hoje nesta nossa celebração. E diz ele: os discípulos queriam o poder, mas esqueceram da sabedoria, pois Jesus ensina que viver é ter o Evangelho como guia. Cristo pôs ao colo uma criança, pois só pequeno tem grandeza. Sejamos então sinal de esperança, como o arco-íris tem a sua beleza. E é que mesmo a dor e o sofrimento tornam a fé luminosa como a vela, que vós, cristãos, sejais um alento para todos os que vivem em paradela. E vós que estivestes na Eucaristia, na bela igreja do Santo Pescador, não esqueçais de deixar com alegria uma oferta no cestinho do amor. Diz aqui o Marcelo, com a poesia que já o caracteriza e também com a profundidade teológica que está subjacente. Eu queria lembrar que esta semana nós vamos ter a Eucaristia no sábado, aqui. Também vamos ter a Eucaristia em Espinhel às 6 horas da tarde e no domingo às 9 da manhã em Espinhel, 10 e um quarto em Oz e 11 e meia em Trabaçu. Quero também lembrar relativamente às matrículas da catequese aqui em Paradela. As matrículas para o ano catequético 2021-2022 realizam-se presencialmente, respeitando as restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e, por isso, realizam-se no próximo sábado, com estas precauções, no próximo sábado, dia 25 de setembro, no Salão da Igreja de São Pedro, em Paradela, a partir das 5h30 da tarde até às 7. Das 17h30 até às 19h. É a altura em que se faz estas inscrições, estas matrículas na catequese. A inscrição terá o custo de 3 euros. E pronto, eu penso que era isto que eu vos queria dizer hoje. E, portanto, terminamos assim a nossa celebração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, boa noite, boa tarde, bom dia, conforme a hora e o local. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Tem aqui uma, exatamente, tem aqui uma assim, peraí, desculpa.